Olá, minha gente, mais uma vez com vocês, com a presença do nosso deputado Gerson Berger e o retorno do jornalista Pedro do Couto, que parece que aproveitou muito bem Paris. Mas vamos iniciar o nosso programa de hoje falando do Japão, da tragédia que está atingindo este país amigo. É um país traumatizado por ter sido o único atacado por bombas atômicas e o Japão enfrenta, neste momento, um pesadelo nuclear. Após a tragédia causada pelo terremoto seguido de tsunami, onde fala-se mais de 10 mil vítimas, explosões destruíram as usinas em Fukushima e provocaram vazamento radioativo. Uma tragédia impossível de ser desfeita. Vamos registrar uma foto que mostra agentes especiais fazendo a medição da radiação em crianças que moram perto dessas usinas. Comovente. Acompanhamos com profunda dor o sofrimento do povo japonês. Não houve, minha gente, sequer um saque a residências, a estabelecimentos comerciais, um grande povo e um grande exemplo a ser seguido por todos nós. Mas Gerson e Pedro, hoje é um dia muito especial para o nosso Rio de Janeiro, pois Barack Obama falará à população brasileira. Nós esperamos que o Obama leve uma imagem muito positiva do nosso país, não é, Gerson? É, Tereza, o Obama está aí, o que é muito bom, porque o Brasil ficou afastado dos Estados Unidos por erros da política do ex-presidente Lula e do nosso Ministério do Exterior. O problema do Conselho de Segurança da ONU já foi conversado e acordado. O respeito aos direitos humanos aproximará os dois presidentes e serão assinados acordos, em especial na área previdenciária. Todos nós, brasileiros e americanos, aguardamos ansiosos o pronunciamento dos dois líderes representando duas nações democráticas, torcendo para que a amizade entre as duas nações permaneça sólida e indissolúvel. Sólida e indissolúvel, sim. Amizade entre as duas nações, entre Brasil e Estados Unidos. Uma visita fundamental para o destino não só do Brasil, mas até da América Latina. Mas, Pedro, então vamos abordar um assunto polêmico que vem provocando muita discussão, que é a declaração da presidente da República, Dilma Rousseff, de colocar como prioridade a criação da Comissão Nacional da Verdade, que será instalada se aprovado um projeto de lei enviado ao Legislativo em 2010, ainda pelo presidente Lula, e que tem como objetivo esclarecer as graves violações dos direitos humanos praticados durante o regime militar, como torturas, mortes e inúmeros desaparecimentos. A comissão terá ainda como objetivo a tentativa de identificar os responsáveis por esses crimes. Sabemos que a presidente Dilma Rousseff deve ter um especial interesse na criação dessa comissão, até porque também foi torturada e vítima da ditadura. No entanto, há resistências à criação dessa comissão. E os 3 ministros das pastas militares, Exército, Aeronáutica e Marinha enviaram um documento ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, advertindo que a instalação dessa comissão provocará tensões e reabrirá feridas, sem que se alcance a verdade dos fatos. As famílias têm todo o direito de procurar seus entes queridos, mas eles acham que isso pode ser usado para retaliações políticas, mantendo acesas questões que já estavam superadas. Gerson, a Comissão da Verdade vai vingar ou o ministro Nelson Jobim conseguirá demover a presidente da sua criação? Tereza, acho que vai ser criada. Afinal, como você disse, a presidente Dilma Rousseff tem interesse pessoal na criação dessa comissão. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, defende a Comissão da Verdade e disse que o governo não recuará, que vai assegurar o anonimato das testemunhas, que voluntariamente prestarão depoimento ou entregarem documentos,
Por isso os militares insistem em trocar a expressão convocar por convidar, quando militares ou testemunhas forem chamadas e que ninguém deve ser obrigado a comparecer à Comissão Nacional da Verdade. Os militares afirmam ainda que é inconstitucional dar poderes de polícia à comissão. Na verdade, se prevalecerem as posições dos militares, para que a Comissão da Verdade, se nada vai acontecer? Sem contar que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a entender que a lei da anistia encerrou a possibilidade de julgamento dos possíveis culpados. Nós aqui, neste programa, diremos sempre não às ditaduras, à tortura e à prática de qualquer violação dos direitos humanos. Ponto final. A presidente Dilma Rousseff, Tereza Gerson, não pode recuar de modo algum na iniciativa de criar a Comissão da Verdade. Não há linha de recuo possível. Verdade é uma palavra fortíssima, para a qual não se registram sinônimos à sua altura. Quem tem medo da verdade é que está contra a comissão que a vai desvendar. Mas não está se acusando ninguém previamente, nem está se dando, através do projeto de lei do presidente Lula, que mandou ao Congresso, poderes de polícia à comissão, poderes de elucidação. Quem tem medo da verdade? Quem não deve, não teme. Pois é, Pedro e Gerson, está nas mãos dos nossos deputados a avaliação desse projeto. E nós esperamos que, mesmo apresentando emendas, a Comissão da Verdade seja aprovada. Mas a questão é que os nossos políticos, infelizmente, ultimamente, têm deixado muito a desejar. Imaginem vocês indicar o deputado Tiririca para a Comissão de Educação e Cultura, que teve que fazer um teste de caligrafia e de leitura para provar que não era analfabeto, junto à Justiça Eleitoral. Eu acho que isto é um deboche com a população brasileira e uma falta de responsabilidade total do nosso Congresso. E esperamos que no caso da Comissão da Verdade não seja tão irresponsável. Como também irresponsáveis são 1.300.000 eleitores que votaram nele, em protesto contra os políticos, puniram a eles mesmos e a sociedade como um todo. E o que dizer do deputado João Paulo Cunha, do PT, réu no processo do Mensalão e acusado de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e peculato, que foi indicado para presidir a mais importante comissão da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E vai ser obrigado, ou melhor, já foi obrigado, a fazer um acordo interno com sua bancada, que estava dividida. Este ano ele presidirá a poderosa comissão e no ano que vem a presidência será ocupada pelo ex-presidente do PT, Ricardo Bezuini. O mesmo Bezuini, Gerson e Pedro, que em 6 de janeiro de 2009, no confronto entre Palestina e Israel, criticou injustamente Israel, dizendo que fazia terrorismo de Estado, se esquecendo e não dizendo uma palavra sequer contra a organização terrorista Hamas, que usava homens-bomba para matar civis inocentes em Israel. Não disse também que esses terroristas lançavam mísseis sobre o território de Israel com a mesma finalidade. Não é isso, Gerson? Pois é, Tereza. O Bezuini tomou uma violenta posição contra o Estado de Israel quando era presidente do PT, sem consultar o partido. Deu apoio à causa palestina. Meteu o nariz num problema que não era seu. E pior, sem ter conhecimento de causa. Perdeu a oportunidade de ficar calado. Nós aqui do programa, na ocasião, protestamos contra a sua nota, o mesmo fazendo a Federação Israelita de São Paulo. Imagine no próximo ano, com posições como a que acabamos de citar, Bezuini, presidente da Comissão de Justiça da Câmara Federal. É um absurdo. Bezuini foi também o homem
que, quando ministro da Previdência, obrigou maiores de 90 anos de idade a entrarem em filas para provar que estavam vivos. Mas não precisa dizer mais nada. Berzoini na presidência da Comissão de Justiça, Tiririca na Comissão de Educação e Cultura, Paulo Maluf na Comissão de Reforma Política, um deboche, um escárnio total para com a consciência coletiva, para com o interesse público. Aliás, o interesse público está ficando muito a desejar no país, muito, até em vários níveis, federal, estadual e municipal. Vejam o que aconteceu na Câmara de Vereadores há poucos dias atrás, contra apenas 2 manifestações contrárias, uma da vereadora Tereza Berger. A mesa diretora do Palácio Pedro Ernesto decidiu comprar uma frota de automóveis novos desnecessariamente. O custo dessa frota poderia ser usado em hospitais, em limpeza urbana, enfim, em assuntos de interesse coletivo. Mas não, compraram uma frota de automóveis. É o fim do mundo. Pedro, já que você colocou em foco a Câmara dos Vereadores, eu gostaria de dizer que a Câmara Municipal também tem tido posições positivas, mas essa da compra de veículos oficiais, carros oficiais para os vereadores, ela é totalmente inoportuna e eu, de imediato, abri mão do veículo. Não poderia ser diferente. É um absurdo, não é o momento, principalmente quando a nossa cidade vive problemas tão sérios, como, por exemplo, um dos que você citou, a questão da saúde. Não há carros oficiais para os vereadores. Foi muito bem colocado por você, mas, acima de tudo, um compromisso com a minha consciência. Se você quiser saber mais sobre este assunto e outros, acesse o meu site www.terezaberger.com.br e também do nosso deputado Gerson Berger, www.gersonberger.com.br. Participe do nosso mandato, que isto é muito importante, dando a sua opinião. Pedro e Gerson, chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela participação, a você que nos assiste. Tenha uma excelente semana. Estaremos juntos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!